Olá! Tem situações que às vezes a mãe nos surpreende, porque às vezes você pede ou indica ou propõe uma ação e ela faz aquilo e faz melhor. Às vezes ela chega aqui fez bem feito e fez melhor do que a gente pedia. Isso tem a ver o seguinte, há 3 dias atrás, mais ou menos, veio uma paciente aqui comprar uma revisão de 3 semanas. Eu vou contar uma história bem rápida, o que é que ocorreu, para a gente ter uma definição geral. Essa criança tem, parece que 5 ou 6 anos, e a mãe já estava desesperada, porque a conduta é muito ruim. O distúrbio de comportamento dessa criança era terrível, agressivo, quebrando tudo, dormindo mal, e dormia extremamente tarde, acordava também tarde, passava o dia muito mal, já estava usando a medicação que se usa. Essa medicação tinha sido, numa cidade dela lá, tinha sido aumentada, ela já estava com uma dose que não era uma dose tranquila, uma dose boa, era uma dose alta. Nós vamos conversar sobre medicações em dose altas, mas não é o momento. Ela já estava com essa dose alta, e quando você começa com a dose alta, você vai automaticamente aparecer os efeitos colaterais, e ela estava meio desesperada, né? O que fazer? Dentro das várias orientações, quando terminei a consulta, eu estava conversando sobre o sono, né, a importância do sono, e nós vamos ver isso no final do vídeo, porque nós vamos ter o resultado e ver por que o resultado. Eu expliquei para ela todo o ciclo do sono, porque o primeiro sono é mais importante, e sugeri para ela, falei, uma das coisas que poderiam ajudar seria você chegar a determinada hora da noite, tipo 8 horas, desligar tudo e todo mundo dormir. E vamos ver o que ia ocorrer. Claro que eu não imaginei que ela fosse fazer isso na prática, porque é uma coisa extremamente difícil. Essa mãe tem uma família composta por uma pré-adolescente menina, uma adolescente menina, né, ela e o marido, e essas coisas são muito difíceis, porque o celular está tão entranhado no nosso dia a dia, que é muito difícil você imaginar viver sem celular, principalmente à noite, que é o nosso problema, é a noite. 3 semanas depois, ela me aparece aqui, feliz da vida, e me disse que tinha feito o que eu pedi. Eu tinha feito várias sugestões, precisei saber qual é a sugestão que ela tinha aplicado, e foi essa. E ela chegou lá, o que ela fez? Ela foi extremamente firme e radical. 8 horas da noite, às 20 horas, ela desligou tudo, desligou a televisão, desligou o celular, desligou tudo. Eles são religiosos, fizeram lá suas orações desse intervalo e conseguiram que 9 horas estava todo mundo na cama, dormindo, e estão fazendo isso por essas 3 semanas. Como é que ela conseguiu? Eu não sei convencer essas duas, mas o que percebe é que ela é uma mãe forte, uma mãe assim, mandona, no ditado, ela é uma mãe mandona. O pai concordou, talvez o pai não seja esse nó cego na vida dela, ele concordou e fizeram um acordo lá e fizeram isso. E o interessante é o resultado, a criança melhorou sensivelmente. É claro que isso é muito difícil fazer, talvez ela tenha feito, não sei se ela vai aguentar isso por muito tempo, é muito difícil, mas o que eu quero colocar isso aqui, essa história, é só para explicar mais uma vez essa importância de um sono adequado. E eu vou focar aqui hoje em relação ao transtorno do espectro autista, que é considerado uma inflamação. Quando você tem um autismo, você tem um cérebro inflamado, isso não tem para onde a gente correr, existe isso. E o sono faz com que o organismo limpe esse cérebro, desinflama esse cérebro, e você vai ter um processo de limpeza, de desinflamação desse cérebro no primeiro correr do sono, que é normalmente quando o sol baixa, no nosso caso aqui em torno de 8 horas, até 1, 2, 3 horas da manhã. É um sono mediado pelo hormônio do sono, que a gente chama, que é o hormônio da melatonina. Quando você tem, a partir de uma certa hora da madrugada, de 2, 3, 4 horas, aí predomina outro hormônio que já é o da vigília, que não é mais a melatonina. E nesse período do sono inicial,
vamos botar aqui de 8 a 1, 2 horas da noite, esse é um sono extremamente principal, principalmente para o autismo, para quem tem TDAH. Quem tem TDAH, quem tem ideia, deve dormir nesse horário. Ele não deve estar lá com o celular. Nós vamos ver isso em outro vídeo. Mas ele tem que dormir nesse horário, porque é nesse horário, é essa espécie de sono que o organismo tira as toxinas, tira a limpeza e faz com que esse cérebro se desinflame. Hoje eu comparei aqui com a mãe, fiz essa comparação e eu vou passar para vocês o seguinte. Uma dona de casa, ela vai fazer o almoço, ela suja as panelas, suja tudo, suja, e depois ela vai ter que limpar tudo para fazer a janta. Porque se ela não fizer essa limpeza, for acumulando panela, prato, copo, casca de verdura, ela vai chegar de noite com um montoeiro de coisa dentro da cozinha que ninguém consegue entrar mais. E se ela não limpar e passar para o dia seguinte com as novas ações, com a sujeira do dia anterior, vai virar um desastre. Imagine que o nosso cérebro também precisa de um tempo para se limpar. A gente chama de desinflamar, desintoxicar. Existe uma coisa que a gente chama de oxidação. Se você pega uma maçã, e todo mundo sabe disso, pegou uma maçã, cortou, algum tempo depois ela está escurecida, ela está oxidada, a gente fala isso. O nosso cérebro também, nós oxidamos esse cérebro e é preciso de limpar. Quem faz isso são os antioxidantes, que fazem esse trabalho. E esse hormônio da melatonina é importante para fazer. Isso é feito no cérebro como? No começo do sono. Na cozinha, normalmente a pessoa que está lá na cozinha, ela vai sujando e limpando, sujando e limpando, sujando e limpando. De forma que ela pode chegar de noite e está tudo limpinho, tudo sob controle. No cérebro não. Ele vai precisar de um repouso. Não repousa, assim, enquanto nós estamos dormindo, repousando, o cérebro está trabalhando, está desintoxicando, está limpando, está tirando as toxinas, para que no dia seguinte ele esteja novinho em folha. Se eu não permito que o cérebro faça isso, eu vou chegar no outro dia irritado, cansado, inflamado, irritado, agressivo. Quando sua criança, seu filho está se mordendo, se arrebentando, agressivo, quebrando, jogando coisa, ele está com o cérebro inflamado. É como aquela maçã partida que está lá. Ele precisa de raspar e tirar. Nós temos para isso uma série de substâncias que faz isso, mas o cérebro faz isso que horas? Das 8 às 1 hora da madrugada. É esse horário que o organismo faz essa limpeza. Ele não faz isso 5 horas da manhã. Porque às vezes, no caso do autismo, eu estou sendo específico aqui, porque você pode ter uma pessoa normal que consiga dormir de 5 horas até meio-dia, está bem, isso pode ocorrer. Mas no nosso caso aqui, na nossa situação, é imprescindível que essa criança durma esse horário para que haja esse processo de limpeza. Eu insisto nisso porque é importante. É difícil? É muito difícil. Mas se eu não fizer isso, se eu estou procurando corrigir um transtorno do espectro autista, eu vou ter que passar por esses caminhos que são difíceis. Eu não vou querer conseguir uma coisa extremamente difícil por um caminho fácil, não adianta, não vai funcionar. Ou você, mãe, está disposta a arregaçar a manga e fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja coisa simples, ou às vezes coisas difíceis, ou às vezes coisas difíceis de se acreditar que isso tem um efeito positivo, mas tem. E como é que a gente sabe disso? Através de pesquisa, de trabalho e do dia a dia das mães que o colocam em prática. Então são várias pequenas ações que a gente tem que fazer para que você tenha uma criança ajustada, com uma boa evolução, passa por um bom sono. Podemos usar medicação nisso? Podemos. Mas entenda que quando o médico usa lá seu remédio, é por um tempo curto, ele não é uma solução definitiva. Eu lembro sempre que é sempre um guarda-chuva para você atravessar a rua e não se molhar. Mas a chuva tem que parar. Porque enquanto na chuva não para, você tem que ter o guarda-chuva. Ele não é uma solução definitiva, ele é um ajudante para poder. E lembrar sempre que quando nós usamos essa medicação para o sono, na realidade, por exemplo, quando eu uso a risperidona, que é o que se usa mais, são dois que usam mais, vamos citar aqui a risperidona. Quando a gente usa a risperidona para o sono, na realidade o sono é um efeito colateral da medicação.
A principal ação ela vai funcionar 12, 20 horas depois. O que a gente usa como, às vezes nós usamos, o médico usa, a mãe usa, como efeito principal, na realidade é um efeito colateral, que é o sono. Então quando eu uso para o sono, eu estou utilizando o efeito colateral da medicação. E tem outra coisa, se eu continuar usando e aumentando a dose, o organismo vai se acostumando, vamos botar assim, o organismo vai se adaptando e ele vai perdendo esse efeito. E esse efeito vai ficando escasso, por isso que ele não para de funcionar. Você pode usar, e eu uso, e todos nós médicos, a maioria usamos, as medicações, mas enquanto você não faz o principal. Porque se você não fizer o principal, você vai sempre precisar de mais doses da medicação e vai chegar a um ponto que fica difícil, fica insuportável, fica difícil. Então, esses vídeos é um estímulo para que você faça pequenas coisas, que nem sempre é pequena, às vezes é trabalhosa. Nós não vamos nos iludir com isso, as mães, mas tem mães que conseguem fazer, como essa que fez uma coisa quase impossível, botar todo mundo na cama 8 horas da manhã, desligar a televisão. Mas fez e funcionou. Você vai conseguir fazer? Eu não sei, mas é preciso que você saiba que existe uma alternativa, existe uma possibilidade, existe um caminho. O ruim é quando você não tem caminho nenhum, mas se você tem um caminho, qualquer que seja ele, por mais difícil, a gente tem que percorrer. Você que é mãe de autista sabe que o caminho é muito difícil. Não é um remedinho que você vai lá, não é uma consulta, não é uma terapia. Você precisa de um globo, de um tudo junto para que você tenha um resultado. Se as terapias, só a terapia resolvesse, famílias que são abastadas, que podem pagar todas as terapias, elas teriam seus filhos, o seu caso resolvido. Você tem famílias que pagam todas as terapias, tem tudo a seu dispor, e o filho é autismo severo. O severão, que a gente chama, que é aquele coisa que é difícil de lidar, a criança está sempre em sofrimento. Mas sempre existe um caminho. É difícil, é improvável às vezes não é muito fácil de acreditar que aquele caminho vai dar um bom resultado, mas sempre vai existir um caminho, e é essa a mensagem para você hoje. Sempre vai ter um caminho a se percorrer.